A proposta de auto e de iluminação deve ser a meta essencial da consciência que despertou. Em qualquer momento, estágio ou setor da vida, apenas fará o que julgar coerente com a lei de justiça, amor e caridade. Como um verdadeiro homem de bem, vivencia essa lei em sua maior pureza. Consulta constantemente sua consciência para ver o que é possível realizar em qualquer frequência ou estado dimensional, tratando ao seu próximo de tal forma que ninguém tenha o que se queixar. Não perdendo nenhuma oportunidade de ser útil, fazendo a outrem somente o que gostaria que lhe fizesse. Eu sou Sebastião Camargo e começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. O ensino universal dos Espíritos é sempre a nossa pauta essencial, por ser ele a ferramenta que nos possibilita estudar o Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro, comentá-lo após a compreensão, vivenciá-lo e colocá-lo ao alcance de todos. E qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, poderia recebê-lo, porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército, de uma parte à outra do cosmos, semeiam estas eternas verdades. Porque a doutrina, como característica essencial, é eterna. Não tem começo, meio ou fim. Porque é o próprio Deus como lei que gerencia a natureza. Isso mesmo. O Espiritismo é uma lei da natureza, como grafou Kardec na Revista Espírita. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza em toda parte. Então, a nossa gratidão a vocês, internautas, telespectadores, por serem a causa do nosso existir. Os mais de 33.500 inscritos, ou quase 500 já inscritos em nosso canal no YouTube, quase 7.000 no Facebook, os mais de 2.000 no Instagram, e aqueles outros que recebem as postagens, que ainda não se inscreveram, e seria uma honra tê-los por aqui, em nossas plataformas. E juntos agradecemos a Deus, o Senhor Supremo, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos seus emissários em todas as frequências. Às emissoras parceiras, o portal do Espiritismo Andradina, que está retransmitindo em tempo real, agora. A TV Web Frutal, que retransmite as lives de quinta-feira, o Despertar Necessário. A TVC de Três Lagoas, que transmite ou retransmite aos sábados com reprise no domingo, às 9 da manhã, horário local, a nossa programação também, o que é delineado para lá. O Web Rádio Portal da Luz retransmite também em vários horários. Em breve estará com essa live em tempo real também. E Espaço Espírita é o nome de duas emissoras, TV e Rádio Web, de Santa Catarina, que também irá transmitir, se já não está transmitindo, vários dos nossos programas. E agradecemos também aos nossos parceiros que sustentam financeiramente o nosso propósito, desde aqueles que contribuem individualmente como pessoa física mensalmente ou com as suas doações espontâneas, às empresas como a Alvorada Veículos, a Matsumoto Imóveis, a Ótica e Relojoaria Sol, todas aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, o Hotel Del Príncipe, em Marabá, no Pará, e a Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. Enfim, a tudo e a todos os seres, a nossa eterna gratidão e, em especial, a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até você.
Se não fosse ela, não teríamos como chegar a você. Mas ela operando os computadores sem a internet, não teria como. Sem as câmeras para registrar, também não. Então, além da pilota espacial dessa espaçonave, os equipamentos, a internet, quem sustenta ou pagando as contas da internet, água, luz, etc., tudo que acontece por aqui. Então vamos receber os nossos livres pensadores de hoje, que é o Guilherme e a Eleusa de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e o Márcio Belo e a Mônica Fanquim de São José dos Campos. É uma alegria tê-los aqui para falarmos do ensino universal dos Espíritos ou o Evangelho do Cristo em Espírito Verdadeiro. E o nosso tema de hoje, para os livres pensadores, escolhido por eles mesmos, a missão do verdadeiro homem de bem na construção de um mundo melhor. Sejam muito bem-vindos. A paz do Cristo seja com todos. Assim seja. Vamos começar com o Belo, com a Mônica, depois Guilherme e Eleusa para saudar os internautas e telespectadores. Depois vocês podem conversar, se já não conversaram entre si, quem começa, quem continua, fiquem à vontade, porque são livres pensadores. Então, como você já me anunciou, boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Eleusa, Guilherme, Mônica. É um prazer enorme estar aqui hoje. Jesus, o nosso Pai, Criador, por esse momento e nessa tarde de domingo, para esse encontro, que é um grande pretexto amoroso para falar de Jesus, se é que assim podemos. Mas a gente vai falar um pouco do Evangelho de Jesus, conhecendo as verdades da doutrina. Te agradeço imensamente de coração, Sebastião, por nos honrado por estar aqui hoje, para falar mais uma vez. Aliás, com você é a primeira vez, para matar um pouco a saudade. Boa tarde a todos. Isso, eu falo, não mate a saudade, porque se matar, aí você não vai querer mais me ver. Só acalme-a, tá? Mônica, é contigo. Verdade. Boa tarde a todos. É muita alegria para nós. Realmente é um grande... Esse é um momento de muita alegria por conta de significar para mim o reencontro, né? O reencontro com irmãos queridos de alma, Eleusa, Guilherme, Sebastião, né? O Márcio está aqui na cidade. Muito obrigada, Sebastião, muito obrigada, equipe do Despertar, pelo convite. Com muita alegria que nós estamos aqui nessa tarde. Gratidão. Gratidão a vocês. Guilherme, Eleusa. Boa tarde a todos. Gratidão por esse momento a Deus, a todos vocês que abriram essa oportunidade para que estivéssemos aqui hoje e a todos os seres que contribuíram. Guilherme e Eleusa de Paranaíba, nós estudamos o livro Despertar da Consciência em nossa cidade na segunda-feira, às 18 horas, no Grupo Espírita Peregrinos da Paz, e na quinta-feira, às 18 horas, também no Grupo Espírita Peregrinos da Paz. É uma felicidade imensa estar com vocês hoje. Boa tarde a todos vocês, né? É uma gratidão, né, estar aqui hoje, né, entre essas pessoas amigas, né, irmãs, né? Agradecer, né, por esse momento aí, para fazer esse estudo aí para o nosso crescimento, né? Então, agradeço aí ao Sebastião, né, a oportunidade, né, e dessas pessoas amigas aí que a gente já conhece há algum tempo, né? Então, vamos aí ao nosso estudo, né? Vamos ver o que nós podemos tirar hoje para o nosso agradecimento. Até eu falo, né, que o despertar
né, para mim, né, que ele me trouxe aí, né, me trouxe assim, para mim enxergar, né, nesses estudos alguma coisa a mais, né, já há um tempo que a gente está junto com o Sebastião, né, com essa turma aí. Né, obrigado. Né? Então, nossa gratidão profunda a todos. Se vocês combinaram alguma coisa, agora veja quem começa, quem continua, quem conclui o raciocínio inicial e depois vamos trocando figurinha aí. Guilherme, vai ser comigo. Então vamos lá. Né, Sebastião, eu sei que a primeira oportunidade, né, que me deu para falar do Evangelho foi a Casa Joana de Anjos, né, em Lagoa, com o Sebastião, né, e o tema do Homem de Bem, né, foi aonde que eu comecei. E hoje, né, esse caminho evolutivo, né, do homem de bem para se tornar o verdadeiro homem de bem. E essa é uma posição hoje, né, que eu estou querendo me tornar. Porque exemplos, né, nunca faltaram na humanidade, desde a criação, exemplos de gente que trouxe informações para essa nossa crescimento nosso, nunca nos faltaram. Então, hoje, né, sabemos que nós, né, do que estuda aí o despertar, hoje isso aí, eu acho que nós temos já uma parte do homem de bem dentro de cada um. Né? Porque o homem, ele tem que evoluir pelo que eu estudei até hoje. Né? E eu penso mais em termos morais, né, e intelectuais. Porque são duas asas que nós levamos para outra vida e nós trazemos, né, são essas duas asas que é do conhecimento e do sentimento, que é a única que acompanha nós aqui e lá da outra vida nossa, essas duas coisas aí. Então, é uma que eu falo assim, que o Espiritismo, né, ele retrata bem isso, né, quando ele é uma filosofia, né, ciência e religião, né, que essa filosofia nos ensina a pensar, mas não ensina a fazer, né, e que essa ciência nos ensina a fazer, mas não me dá a moral, né, a religião, e a religião, né, nos ensina o comportamento moral ético, né, e dá-nos a libertação, né. Então, Allan Kardec, né, nos deixou aí uma grande síntese, né, desse homem de bem para nós, que para mim, né, que a gente foi estudando, que eu peguei, né, foram os caracteres, né, que você pegar no livro dos Espíritos, a pergunta de 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que se deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Então, quando eu vi essa pergunta, né, o Espírito prova a sua elevação quando ele se diz, aliando todos os atos de sua vida corpórea, constitui a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Olha aqui o que ele pôs, aliando todos os atos. Então, quer dizer que não é alguns, é todos os atos da vida corpórea dentro da lei de Deus. E quando eu consigo fazer isso em mim, por antecipação, eu compreendo a vida espiritual. E a outra síntese que tem lá, que eu pego, é do Evangelho segundo o Espiritismo, é do item 3. Quando você pega o Espiritismo bem compreendido, mas principalmente bem sentido, conduz forçosamente ao resultado acima, que ele estava falando daquela lista do verdadeiro homem de bem. Então, quer dizer, bem compreendido, como disse o Sebastião, ciente, sabe como funciona, sabe como faz. Então, você compreende esse aí do verdadeiro homem de bem. Mas ele diz, principalmente, bem sentido. O que é bem sentido? Como na vivência nossa, dos nossos atos. Então, quando você compreende e vivencia, você conduz aos resultados acima, né, daquele estudo. Se a gente estudar bem compreendido e bem sentido, a gente está no caminho que conduz.
E a outra síntese que tem, que eu pego, é a primeira parte, né, que a gente vê, que é o item 3, quando ele fala esse bem compreendido e bem sentido, que é a parte da relação do verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e caridade na sua maior pureza. Depois interroga a sua consciência sobre seus próprios atos e pergunta se não violou essa lei. Se não fez algum mal, se fez todo o bem que podia e se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem nada contra ele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que lhe fizesse. Só essa primeira parte aí já dá para a gente ter uma noção, estudar muita coisa dentro do homem de bem. Porque as principais características do homem de bem, que ele mostrou, é a prática da lei de Deus, é portador verdadeira, é caridoso, humanitário, virtuoso, conhece as transitoriedades dos bens terrenos. Isso aqui ó, é só uma síntese que eu peguei aqui, né? Então, ele traz tudo isso aqui para nós. E Kardec ainda termina assim. Obviamente, não estou assinalando aqui todas as qualidades do homem de bem, mas conquistando essa que estão a caminho que conduz as demais. Então, quer dizer, se eu quero as demais, eu preciso saber dessas daqui. Por isso que o Livro dos Espíritos, na pergunta 114, ele pergunta, o Allan Kardec aos Espíritos, os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios Espíritos que se melhoram. Melhorando, passa de uma ordem para uma outra mais elevada. Por isso que Allan Kardec pôs, aqui não estão todas assinaladas. Quem quer conhecer as outras, tem que conhecer essas daqui. Aí vem, só vamos falar um pouquinho daquela primeira parte do verdadeiro homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Só esse trechinho para a gente ver. E o verdadeiro homem de bem, a gente sabe que exemplo nunca nos faltar desse verdadeiro. Agora, prática. E tem umas que falam em prática, outras falam em cumpre, né? Dependendo aí das editoras, né? O que é prática e cumpre? Quer dizer, quando você executa com exatidão, você obedece, nem aquela lei de justiça, amor e caridade. Aí você vê justiça. Isso aqui vai ser só uma síntese, né? Para a gente falar aqui, o tempo hoje é curto, né? Então, justiça consiste, que eu pego até Allan Kardec que disse, né? Que é uma pergunta que ele fez aos espíritos. Consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Justiça. Isso aí eu fiquei mentalizando o que pode ser justiça para nós. Justiça. Ela tem a justiça dos homens e tem a justiça da lei natural ou de Deus. Aí eu peguei, reflexionando, então tem os direitos, né? Então ele diz, respeitais os direitos dos demais. Demais quer dizer do reino mineral, do reino vegetal, do reino do animal, do homem. Então, é respeitar os direitos de tudo, até desde os princípios inteligentes, que começou lá. Então a justiça, ele consiste em cada um respeitar os direitos de todos, de tudo. Então eu vi que ela abrange um pouco mais aí para mim. Até eu compreendi um pouco menos, e agora eu vi que a justiça, esses direitos, é de tudo isso aí que eu falei, que ela abrange. E a caridade, eu pego a pergunta do Livro dos Espíritos, 886, quando Allan Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Se Allan Kardec tivesse parado aqui, ele daria um monte de sentido. Mas como a sabedoria dele, ela
tanta e maior que ele soube, até perguntou. Sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Aí não teve erro, que é benevolência para com todos, bondade para com todos, indulgência para as perfeições dos outros, e a nossa, né? E o perdão das ofensas, que ele está estudando isso aqui, uma lei de amor dentro disso aqui. Aí depois falta o amor, que é o último aí. O amor, eu fui vendo, porque para mim, né, dentro das evoluções dele, são todas as virtudes dentro de mim, eu me tornando ela, eu estou com esse amor e sai essa frequência, esse calor dentro de mim, que é do amor. Aí eu fui vendo, né, falando que a epístola aos Coríntios, né, o apóstolo Paulo, ele traz nos cantos sobre o que seja o genuíno amor. Então, dentro daquela epístola, o apóstolo refere 9 virtudes sobre o amor. Que lá tem a paciência, a tolerância, a benevolência, não procura seus interesses, não arde sem ciúmes, não se conduz inconvenientemente e não se ressente com mal. O amor se alegra com justiça e não se ufama. Então, isso aí. E a pureza, quando eu tenho esse amor conquistado em mim, eu me tornei, eu sou a pureza, porque Jesus era tudo isso. E fora isso, ainda podia falar um monte de coisa de pureza, né? Então, fica aí alguma coisinha aí, do homem de bem aí, para começar, certo? Obrigado, querido. Muito obrigado. Belíssima síntese. Agora, fica com vocês. Quem será? Eu vou falar alguma coisa. A Eleusa primeiro ou a Mônica? Não, a Mônica ou o Márcio? Então vamos. Eu posso falar? Posso. Bom, vou seguir aqui o pensamento do nosso amigo querido aí, né, Guilherme. Para a gente falar do homem de bem, a gente tem que pensar que esse capítulo, né, onde a gente estudou o homem de bem, onde a gente encontra o homem de bem, é no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. E quando a gente pensa nesses sede perfeitos, enquanto espíritos em evolução, nós pensamos que para a gente evoluir, nós precisamos do progresso, tanto do progresso intelectual quanto do progresso moral. Nós sabemos que, diante desse quadro, do quadro que a gente vê hoje no nosso planeta, o que a gente vem acompanhando é que existe uma grande preocupação com o progresso intelectual. Mas, apesar de tudo, nós sabemos que lentamente o progresso moral, ele acontece. Quando nós pensamos em progresso intelectual, nós pensamos naquilo que Kardec nos disse na introdução do Livro dos Espíritos, onde ele diz a importância da continuidade do estudo, a regularidade desse estudo, a disciplina, né, o nosso recolhimento para a nossa reflexão profunda. Mas e como fica esse progresso moral? E aí é que eu também tenho que falar do despertar na minha vida, né? Quando eu estava procurando algo já espírita, né, desde berço, mas procurando algumas outras questões que ficavam de uma maneira intensa, latejando no meu íntimo. Aí me encontro com o Despertar, me encontro com o livro do Sebastião, me encontro a Pâmela, e aí encontro uma outra maneira de encontrar e de olhar esse progresso moral. Eu descobri, então, que para ser esse homem de bem, eu tenho que compreender profundamente quem eu sou, de onde eu vim e o que me espera.
a doutrina me explica de maneira muito clara que, a partir do momento que nós vamos nos aprofundando, nós vamos, então, saindo do estágio inicial para um estágio mais avançado, né, de compreensão da vida, de quem somos, enfim. E aí a gente se depara com essa lei linda, né, que é essa lei de amor, de justiça e caridade, que é uma única lei. E através do despertar e da leitura do livro, eu vi uma explicação para a palavra amor. Eu fui olhar amor e encontrei amor como uma substância primordial, que está em tudo no cosmos, que faz parte de tudo. Então, hoje, o despertar para todos nós, ou despertar de consciência, quando ele é profundo e reflexionado, a gente tenta buscar em nós esse homem de bem. Esse homem de bem que disse Kardec, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, e item 3, que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza. E quando a gente pensa em pureza, eu penso no Sermão do Monte. E eu penso, bem-aventurados os puros de coração, porque poderão ver a Deus. Então, isso é tão profundo, é de uma bondade, é conseguir que nós mudemos o nosso olhar para tudo que existe no universo. Se existe amor em tudo, existe amor no mineral, no vegetal, nos animais, no pré-huminal, no homem, na criatura humana. Porque se somos deuses, o Criador está em nós, porque somos as criaturas. Então, eu olho hoje, quando eu me alimento, eu sinto gratidão profunda. Porque ali tem amor, porque ali tem Deus. E porque aquilo me serve com muito respeito de alimento. Então, eu acho que quando nós despertamos para essa consciência e nós compreendemos a pergunta 86 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a caridade, e a gente consegue, então, compreender essa benevolência, nós conseguimos um pouquinho mais de profundidade, compreender, através da doutrina, o que vem a ser essa indulgência para com todos. E esse perdão das ofensas, o perdonare, esse modo tão profundo, e com esse respeito tão profundo de olhar a vida, e a gente descobre que a vida é a oportunidade mais notável da gente prosseguir, da gente progredir. E nós não podemos esquecer do nosso grande exemplo, né, que está lá também no Livro dos Espíritos, na questão 625, né, que é o nosso modelo e guia. E os Espíritos respondem a Kardec, vede Jesus. Então, o que eu acredito é que todos aqui que estamos despertando, que encontramos na doutrina significação para a nossa existência, nós estamos descobrindo, então, que toda essa mudança que todo mundo quer para esse planeta de regeneração é que, então, todos nos tornemos homens de bem. E é importante que a gente não esqueça que essa é uma construção nossa,
de seres humanos que somos, que estamos despertando e nos tornando mais conscientes. Somos consciências mais despertas hoje. Não somos ainda o verdadeiro homem de bem. Estamos distante disso. Mas a gente está tentando se esforçar, nós tentamos nos esforçar para que sejamos melhores hoje do que fomos. Acho que é basicamente isso que eu gostaria de dizer, que nós nos esqueçamos que essa perfeição, esse estado de homem de bem, é um estado de construção diária. É isso. Obrigado, querida. Como você mesmo coloca, já animamos a forma humana, mas um pouquinho distante da verdadeira humanização. Márcia, contigo. Tá certo. O despertar da ciência para mim, eu vou um pouco do meu despertar, já estava em andamento. No momento tive convulsão lá em Santa Isabel, talvez você não se lembre, mas eu entrei, me abraçou, me beijou, e eu disse que era farmacêutico homeopata, que trabalhava com homeopatia. Você disse que estudou homeopatia e usava homeopatia na França. E eu sim, só que aí eu procurei mais. Quero assim, dar uma continuidade do que a Mônica fala, não pegando esse gancho, me referir ao capítulo 9, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Tem um ponto muito interessante que Kardec também coloca sobre os nossos vícios e virtudes, né? E a nossa boa vontade em romper com as nossas imperfeições para realmente caminharmos aí em direção ao verdadeiro homem de bem. Então, eu refiro ao item 10 do capítulo 9, que é uma participação de Hahnemann, Frederick Samuel Hahnemann, que é o criador da homeopatia. E tem a vocação do Evangelho, uma codificação do Evangelho de Jesus, que ele fala da nossa descompromisso, a ideia falsa que a gente tem, que tudo que a gente tem no espírito, a gente não pode alterar essa natureza. Então é uma ideia falsa, mas e a gente sempre está arranjando desculpas e culpando a Deus pelos nossos vícios e automatismos. E ele fala também que o espírito pacífico, num corpo guerreiro, será sempre pacífico. E o espírito violento, num corpo frágil, será sempre violento. Então, como livres pensadores, a gente dá essa viajada nos pensamentos, e eu volto às virtudes e vícios que pertencem à natureza humana, à natureza do espírito. Mas quando a gente tem uma vontade firme e determinada, a gente luta para modificar melhor aquilo que é do espírito, na verdade. Então, no fundo, o homem só continua vicioso porque quer. E isso, ele nos tira, né? Se a gente não se esforçar na boa vontade, perseverança e determinação,
seguindo a lei do progresso, senão ela não teria sentido. A lei do progresso não teria sentido para que a gente aceite o sentido verdadeiro homem de bem. E Hahnemann fala que são as manifestações da nossa alma. E voltando na parábola do semeador, no capítulo 17, ser perfeito, e o semeador saiu a semear. E ele semeia em nós a semente da bondade, da beleza. E esse germe, a gente tem o dever para que a gente se cumpra, a gente cumprir o que necessariamente a gente precisa entrar na verdadeira lei da justiça, nos tornando justos, amorosos e caridosos na sua maior pureza. Então, essa colocação de Hahnemann, o criador da homeopatia, e eu trabalho exatamente com o Hahnemann, tentando fazer o melhor, que é um representante do Cristo, também, como um verdadeiro bem que foi, criando a homeopatia, fazendo a sua parte para ajudar no progresso do ser humano, equilibrando a energia vital de todos os seres, dos animais, das plantas e do homem, para que o homem não adoeça, para que o homem perceba a doença como um chamado à cura, corretivo, sua desconexão com a fonte criadora. Então, a homeopatia vem aqui, o Hahnemann, restabelecendo esse equilíbrio e a vontade para corrigir, transformar em virtude, dando consciência a essas virtudes, para que elas se tornem virtudes, né? Contribuindo assim com gratidão ao grande, o nosso amado jardineiro celeste, como flores e plantas. Jesus é o nosso jardineiro. Então eu acho que eu dei uma fugida talvez, mas eu fiquei dentro do capítulo, mas eu precisava citar o Hahnemann e a minha conexão com o despertar da consciência. Seria isso. Obrigado, querido. Então agora nós vamos começar a interagir. Então lembrando que o Márcio foi prejudicado às vezes na comunicação na hora, ele é farmacêutico e também homeopata. E quando reencontramos nessa vida lá em Santa Isabel, após um abraço caloroso, um beijo na face que é automático, é espontâneo, nós falamos que realmente Kardec também estudou homeopatia porque ele intencionava a cura instantânea, porque percebeu nesse mecanismo, nesta ferramenta, algo que nos possibilita a cura do efeito, reconstruindo tecidos, e ao mesmo tempo a correção das causas, mudando o comportamento. Mas hoje sabemos que tudo que existe na natureza existe em nós. Então, quando nos dispomos a isso, não precisamos mais macerar as plantas para extrair a essência mãe, porque ela já existe em nós. E existe em a natureza e basta convidá-la, conforme vemos no livro, com o espírito Caena. E esse foi o desafio que propusemos a ele, e ele está esforçando como o homem de bem, como todos nós estamos, para nos tornarmos o verdadeiro homem de bem. Porque conforme vemos na página 250 do livro Despertar da Consciência do Atma, o Anjo, após o primeiro parágrafo que o Guilherme leu e explanou para nós, com outros adendos, em Obras Póstumas está assim. Vou ler só o início. O homem que se esforça seriamente para se melhorar. Então, o homem que se esforça seriamente para se melhorar
assegura para si já nesta vida a felicidade. O homem que se esforça seriamente para se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, se no Evangelho segundo o Espiritismo ele coloca que a felicidade não era deste mundo, assim como Jesus colocara, está grafado em um Novo Testamento, Kardec já diz que se nos esforçarmos seriamente para nos melhorarmos, podemos ser felizes nesta vida. Então, além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são as consequências inevitáveis das suas imperfeições. O momento de pandemia que nós estamos vivendo. Daqui a pouco falaremos disso. Então, ele terá calma, porque as vicissitudes, as provas do dia a dia, só de leve o roçarão, o tocarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que contenta-se com o necessário. Terá a paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja, do ciúme e etc. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhes causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. E evitando tudo que possa prejudicar o seu próximo por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. E eu faço uma pergunta a você, político, do vereador ao Supremo Comandante da Nação, o presidente de todas as nações, ou do mais pequenino ao de maior poder nessa hierarquia. Então veja, terá a paz de espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Então vamos, isso foi só uma pergunta, não vou responder. Então voltamos aos nossos livres pensadores. Esse momento agora, Márcio, Mônica, Guilherme, Eleusa. Mas a Eleusa ainda não falou. Fale agora ou se cale até daqui a pouco. Não, do jeito que for melhor para vocês. Quer que fale agora ou depois? Você pode falar agora, você tem a oportunidade que você não falou ainda. Então, quando a gente questiona por que tanta a palavra mal, planeta, sendo que na realidade os maus não são maioria, né? Então, vou ler aqui um trechinho na obra de Joana de Anjos, que ela diz o seguinte: confundem o não fazer o mal com um grande bem, quando em verdade não fazer o bem constitui um tremendo mal, não bastando, portanto, apenas deixar-se de fazer o mal, praticar, é necessário fazer o bem. Então, quando a gente observa, por exemplo, no Sermão do Monte, bem-aventurado os pacíficos, porque eles herdarão a terra interna, bem-aventurados os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus em todas as coisas. Então, o pacífico, ele se pacifica, mas é necessário pacificar o entorno, fazer essa doação a partir da contribuição última de cada um. Você doar aquilo que você já construiu. Então, na realidade, eu não consigo amar pessoas mais más do que pessoas boas, entre aspas, usando o termo.
seria porque os bons, eles se contentam em ser bons e não se manifestam. Os maus, eles usam daquilo que eles sabem fazer e eles exercitam isso. Quando fala de amor, de verdade, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica. Então, ele pratica, ele coloca em ação. E esse amor não é uma coisa distante. O amor, a gente se constrói no dia a dia, dentro do nosso coração e a partir das nossas relações, com os que estão próximos, e vamos construindo gradativamente. O ato, eu uso muito o termo de dona de casa, por exemplo, porque eu coloco de amor quando eu estou cozinhando, quando eu estou acordando, quando eu estou cuidando do meu lar, quando eu estou cuidando de mim. O que eu coloco de amor quando manifesta um pensamento, um sentimento totalmente contrário à proposta que eu fiz naquele dia. Então, esse amor eu exercito dia a dia. Porque Joana de Ângeles diz, o amor sintetiza todas as necessidades do ser e da vida. É um exercício constante. Quando fala de justiça, a justiça que edifica, oferecendo a oportunidade para a reparação, reeducando em vez de aprender, pois que a sua função não é de aniquilar o criminoso, mas sim o crime. Quantas vezes nós dissemos assim, às vezes, está nas mãos de Deus que a justiça divina toma conta. Eu desejo para todas as pessoas que a justiça divina tenha a maior amorosidade do planeta para com cada um, não importa o que ela tenha feito. Quando eu observo que está fora, políticos, seja lá quem for, esses dias eu estava vendo um comentário em relação ao desvio de recursos públicos, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo. Eu faço desvio dos recursos que eu recebo da divindade todo dia. Cada vez que eu tenho um pensamento contrário à lei do amor, cada vez que eu emito um sentimento contrário à lei do amor, eu estou desviando os recursos divinos que estão à minha disposição. Então, esse verdadeiro homem de bem, para mim, é essa construção do dia a dia. O homem de bem, para mim, ele, como o Guilherme fala, ele não joga mais um papel de balinha no chão, mas o verdadeiro homem de bem, ele não só joga, como se ele encontrar o papel de bala no chão, ele recolhe e coloca no lugar adequado para ser recolhido. Então, ele faz mais, ele vai além, ele tem essa doação. E nós estudamos essa parte do livro que você falou, né? Mônica, eu e Guilherme, que você acabou de ler. Mas tem uma outra parte também que nós estudamos na quinta-feira no nosso grupo, que é... Acho que agora eu fui... Tudo o que acontece, capítulo 5, na página 162, tudo o que acontece no organismo mais simples sucede também no mais complexo, uma vez que as leis que protegem são as mesmas. A menor ação no nosso domínio, espaço, no campo de atuação, refletir-se-á em todas as dimensões do cosmos e vice-versa. Consoante a lei de cada elemento, a vida nos devolverá os frutos correspondentes aos atos praticados, multiplicando pelo prejuízo que causamos ou pelo benefício que proporcionarmos a qualquer nível ou estágio social existente. Tudo o que fazemos reflete. Então, é importante que nós termos essa consciência. Eu conheci o despertar da consciência, eu estava num processo de profundo. Quando eu descobri, foi um achado na minha vida, porque fiquei muito feliz quando eu encontrei, porque para mim foi o início, eu encontrei o caminho, eu tinha certeza disso, era tudo que eu buscava. E eu comecei pelo pensamento, porque a depressão, eu não tinha controle no pensamento. Para mim, depressão e transtorno, que foi a crise que eu tive posteriormente, transtorno bipolar, não é a mesma coisa, para mim não. A depressão estava muito ligada à mente, ao controle mental e ao vazio interno. O transtorno estava muito ligado ao sentir, aquilo que eu sentia. Eu, por exemplo, recebi um pacote, eu não sabia o que fazer com aquilo, como lidar com aquilo, mais ou menos assim. Mas isso em outra oportunidade eu falo. E eu, quando comecei essa construção para sair desse estágio, ouvindo e aplicando, não necessariamente toda essa mudança em mim de uma forma, mas pelo todo também. Quando você fala que você come o pão, comia o pão, que acho que você não come mais, mas aqueles experimentozinhos, você conseguia encaminhar também para o seu universo. A menor partícula de um serzinho, você cuidar com amor, isso vai refletir no universo inteiro. Então, é os nossos atos de cada dia, aonde eu estou. A dona Mara, ouvindo um estudo em Três Lagoas com vocês, que hoje ela já está no plano espiritual, uma coisa que ela falou, eu vou fazer caminhada, se eu encontro uma garrafa PET jogada no chão, eu encaminho ela
até um lugar mais seguro para que a chuva não leve ela para o riacho. Então, são pequenos atos, para mim, a construção desse homem de bem, são pequenos atos no dia a dia, relacionamento comigo mesma, da amorosidade que eu tenho para comigo, para com aquilo que eu ainda não sou, para aquilo que eu ainda não consigo realizar. E eu tendo esse olhar comigo, eu consigo enxergar o outro dessa forma, que ele também é um ser em construção constante. Gratidão. Gratidão profunda a todos. Então, durante a nossa conversa, ou vocês vão falando, e vocês viram que alguma hora eu estava mexendo aqui no iPad, e veio só uma lembrança. No Espiritismo, com a filosofia, sentimos. Com a ciência, compreendemos. E com a moral, vivenciamos. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com bases científicas e consequências morais. E vendo hoje a ciência em nosso meio, já que estamos falando no homem de bem, e nesse sentido lembramos de Einstein, o grande cientista, de Mahatma Gandhi, o pacifista, vamos rotulá-lo de religioso para mostrar, e outros grandes filósofos, todos a serviço do bem. E hoje, analisando a nossa ciência acadêmica, com raríssimas exceções, eu que patrocino a pesquisa, eu sou o dono do resultado, como nós vimos há pouco tempo, quando pregavam sobre o aquecimento global. E após o patrocinador da pesquisa determinar e delegar funções aos cientistas que abraçaram sua causa, e após um tempo, eles apresentaram os resultados que não havia aquecimento global nenhum. Pelo contrário, para um futuro próximo vai haver esfriamento. E agora, o que fazemos? Porque o patrocinador queria provar que o aquecimento global era um fato e ele ia ganhar muito dinheiro com isso. E diante da negativa do cientista, e agora o que fazemos? Modifique os dados. E foi uma vergonha mundial essa falsificação. Vemos um cientista da Unicamp dizer, em entrevista na Leda Nagli e em vários outros mecanismos de comunicação, que não há esse aquecimento, não há nem o buraco na camada de ozônio. E hoje vemos vergonhosamente a ciência acadêmica, como eu disse, com raríssimas exceções, diante dessa pandemia, o resultado é de quem paga a pesquisa. Então, o que é mais seguro para você? Um tratamento precoce com medicações que os sérios, os cientistas de bem, provam em artigos, em experimentos, os médicos, mais de 10 mil médicos só no Brasil, provam na experiência prática uma coisa que é segura para o paciente. Nós vamos ficar com essa coisa segura ou com algo feito por esses cientistas que vivem pelo dinheiro, por esses patrocinadores que só querem mais dinheiro? A resposta é com você, já que o quadro é Livres Pensadores. Como eu falo sempre, esta filosofia que o Espiritismo nos propicia como ferramenta para sentirmos a essência do ser ou do objeto investigado, para que depois haja o experimento e a consequente comprovação, e depois definirmos a conduta ético-moral, porque quando falamos de ética, estamos falando de um conjunto de regras de bem viver. E quando falamos de moral, é a vivência dessa proposta ética. Mas
voltemos à nossa pauta agora com os nossos livres pensadores, que têm o direito, a partir de agora, de perguntar entre si. O Márcio pode perguntar para a Eleusa, o Guilherme para a Mônica. Cada um pode fazer uma pergunta entre si. Pode perguntar alguma coisa para nós, vocês ficam à vontade. Agora, para trocar figurinhas, como nós falamos no popular. Eu até, né, Sebastião, eu queria só fortalecer umas coisas aí que você disse aí, né? Quando aquela pureza lá, lembra lá que nós estudamos uma vez, até que você me passou, que a harmonia, né, a ciência e a virtude são as três grandes concepções do espírito. A primeira, ela arrebata. A segunda, esclarece. A terceira, educa. Possuída em sua plenitude. Quando você possui ela na plenitude, ela se confunde e constitui a pureza. Então, quando a gente vai estudando, tem que entender essa pureza, que é conquistar essas virtudes, tornar elas, até eu falo, né? Como você já disse muitas vezes para nós, que o remédio está tudo em nós. Tudo está à nossa volta que nós precisar, está tudo ali para a gente aproveitar. Então eu falo assim, hoje, que nem o verdadeiro homem de bem, que nem ele preocupa que nem com a sua harmonia, né, espiritual, porque a saúde ela depende da harmonia espiritual. Para você viver, né, nesse mundo nosso, como Jesus andou aonde ele andou, e ele nunca adoeceu, que a gente sabe, não soube de alguma coisa se ele adoeceu, né? Então, e é possível. E quando essa harmonia que você passou, se purificares assim, o coração identificará a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Aí depois você pega, quando a pureza respirar já no meu coração, o endurecimento espiritual jamais encontrar guarida em nossa alma. E eu, até finalizando essa fala, que aonde eu tenho que chegar, que é do verdadeiro homem de bem, né? É quando o Paulo, né, ele disse, né, uma síntese, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu me tornar isso aí, né? Quer falar alguma coisa? Então, esse daí é igual Paulo. Se eu tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí? Mas só que a pureza, ela não é a pureza ingênua, né? É uma pureza, as pessoas acham que as pessoas boas, elas não veem o que está de equivocado no mundo. Lógico que a gente precisa ver. Só que a gente vê todos quando a gente tem esse olhar de saber que ele tem um Deus em potencial. Em cada ser humano, em cada situação tem um propósito. Eu vejo essa pureza dessa forma. Não é que a gente é cego para o que está acontecendo. Até mesmo quando se eu vejo algo contrário a tudo isso que eu estou estudando, eu preciso olhar, eu preciso analisar. E eu preciso até como auxiliar, porque eu não gosto muito de criticar. Eu acho que é uma das partes que eu estou mais exercitando em mim, é a indulgência. Que eu estou tentando exercitar, porque não é tão simples. No falar é simples, é mais simples, sentar com o Guilherme e falar. Mas no ato de pensar já é mais desafiador. Então eu vejo que essa pureza eu analiso quando tem alguém que eu vejo que está cometendo um equívoco. Eu vejo o equívoco. Agora eu vejo que ele tem um Deus se exercitando e tem uma situação para me trazer o ensinamento. Quando o Sebastião fala de pandemia, eu só busco o que esse serzinho quer me ensinar. A hora que ele ensinar para a humanidade a lição que ele veio trazer, a hora que nós percebermos, porque ele deixou muito claro, volta para sua casa interna, né? Colocou uma máscara na boca, fale menos e ouve mais. Mas assim, eu tento analisar dessa forma para mim. Os demais eu não sei como analisa a presença desse ser. Mas essa pureza eu não vejo como pureza inteira, a pureza da criança é totalmente diferente desse homem do bem. Para mim, a pureza, ele vê, ele percebe o que está acontecendo, com Deus para auxiliar. De que forma que eu posso fazer a diferença
nisso que está acontecendo. Eu vejo que ela é uma pureza, por isso que ela tem a filosofia, na pureza tem a ciência e tem a essência da moral, da vivência. Porque eu vejo um Deus em potencial em todas as criaturas. Eu vejo que ele tem vírus. E muitas pessoas eu já consigo ver essa presença. Eu ainda não consigo ver em todos os seres, mas já estou buscando respeitar. Mas em muitas pessoas eu já me vejo naquela pessoa. Isso é muito interessante. Né? Saber que todos nós somos um, nós somos únicos. E cada um, diante do seu desafio, da sua experiência, tem uma construção, tem uma reação. E isso precisa ser respeitado. Né, Márcio? Para mim te perguntar se está certo, né? A resposta para não ficar longa. Né? Pode falar. Eu vejo assim. Eu vejo, quando se fala nas questões do planeta de uma forma geral, do nosso ambiente, o que acontece à nossa volta, é muito complexo e delicado, mas nos coloca em xeque. Às vezes a gente fica em teste a respeito da nossa benevolência, a respeito da nossa justiça para com essas pessoas, para esses que nos cercam, os nossos governantes, os nossos cientistas, essas pessoas que se prezam por ter lucros em cima do ego deles e do orgulho, coloca em xeque a nossa indulgência, que é uma das características do verdadeiro homem de bem. E nem sempre a gente é indulgente, ou quase nunca a gente é caridoso e atua com... Quando a gente coloca uma dessas pessoas como uma pessoa próxima a gente, que a gente ama, aí a gente consegue visualizar essa bondade, se a gente realmente conquistou algo da bondade, da indulgência, da benevolência, do não julgamento. É um teste muito grande. O Sebastião nos coloca uma questão assim, num âmbito muito grande, nos coloca a pensar verdadeiramente, porque aí a gente passa como se fosse falso de bem, porque é um exercício extremamente delicado e exigente. Quando a gente olha para Jesus, o que Jesus faria se ele estivesse olhando para essas pessoas? É o que eu deveria fazer. Eu sempre me pergunto nessas questões, o que Jesus comentaria a respeito? Ele seria benevolente, indulgente, bondoso, sem julgamento? Ver que é uma tentativa mais seja de crescimento, seguindo a lei do progresso, porque, na verdade, estamos todos seguindo as leis de amor, inclusive a lei do progresso. Por mais que ela seja chocante ou estranha, mas é uma grande dificuldade, é um grande exercício. Essa é a minha opinião. Obrigado, querido. Mônica? Pode fazer pergunta? Mônica? A Eleusa quer fazer a pergunta para a Mônica, hein? Então tá, ela vai fazer a pergunta primeiro, Mônica, aí você responde. Faz, eu ia falar. Na verdade, eu queria que a Mônica... Isso, Márcio, que você falou aí agora, quem queria ficar sentado no sofá comendo pipoca, vendo o Sebastião falar. Mônica, em relação ao trabalho de vocês, que vocês têm na escola, né? Eu gostaria que você falasse muito brevemente da construção que vocês fazem e da forma que agora fugiu o nome aqui, da proposta pedagógica. Deixa a proposta, deixa ela agora, ela vai fazer... Ela ia falar alguma coisa, depois ela segue com essa resposta. Fala primeiro o que estava na ponta da língua aí, Mônica. O que eu ia dizer é que, diante desse cenário, que é um cenário que eu sinto, que eu aprendi a sentir, né? Eu aprendi a sentir tão escuro para mim,
porque quando a gente ouve a mídia, quando a gente assiste TV, noticiário, nós lemos alguma coisa, nós nunca sabemos o que é verdadeiro e o que não é. O quanto de mal, o quanto de mentira, infelizmente, tem em tudo isso. E eu fico pensando o quanto é difícil, pelo menos para mim, estou tão distante desse verdadeiro homem de bem, né? Não julgar. Para eu não entrar num processo auto-obsessivo, onde toda a minha vibração ela oscila, porque nós somos ainda filhos oscilantes da luz, eu tenho muita dificuldade em assistir qualquer noticiário. E muitas vezes eu prefiro, então, me afastar, eu prefiro a prática da oração, a prática da ação, para que eu passe por esse momento transitório do nosso planeta, onde a construção começa dentro de nós. Eu não vou esperar nenhum milagre. Hoje nós não sabemos quem está mentindo, quem está falando a verdade. Nós passamos por um momento desafiador para as nossas almas. E o que nós sentimos enquanto grupo foi a necessidade de trabalhar com a educação. Então, hoje nós temos um projeto pequeno aqui em São José dos Campos, que chama Projeto Estrela. Esse Projeto Estrela tem a intenção de iluminar um pouquinho as almas. Ou que a gente se ilumine com essas alminhas, se é assim que se a gente pode dizer isso, né? Esses seres que estão encarnados e que nos ensinam tanto. A nossa proposta é seguir a proposta da Ponte Portugal. As crianças são acolhidas logo cedo, é um trabalho de contraturno, são recebidas com o nosso acolhimento fraterno, com o nosso café da manhã, com a nossa prece de gratidão, e aí elas passam para o projeto. E aí são projetos diferentes, tem projeto de filosofia, tem projeto de sustentabilidade, tem projeto de horta. Cada dia as crianças têm um projeto diferente, o que nos traz muita alegria, porque trabalhamos com os voluntários, temos um pedagogo bastante jovem e um espírito realmente de terceiro milênio, posso dizer, não sei se um índigo ou um cristal maravilhoso, que tanto nos ampara e nos auxilia com essas crianças. São 28 crianças hoje, é o que nós estamos conseguindo fazer. E estamos criando para esse ano, independentemente da pandemia, a escola para as famílias, para que a gente possa, através desse acolhimento, de despertar, enquanto homens de bem, cidadãos de bem, auxiliar um pouquinho, enfim, através do espírito de fraternidade, amorosidade, o nosso planeta. É isso. Obrigado. Só pegando carona contigo, segundo as estatísticas, Mônica, se investirmos R$1 em educação e paralelo à educação em saneamento básico, economizaríamos R$29 em aparelhamento de hospitais ou no tratamento do efeito. E a proposta de vocês educar o espírito, não só a criança, mas em especial a família também, os pais.
Isso é o maior patrimônio que alguém pode ofertar ao ser humano a caminho de sua iluminação. Então, aqui tem algumas perguntas, mas para falar de algumas delas, eu vou fazer a pergunta, mas antes, se vocês quiserem fazer uma pergunta, a prioridade nesse programa é de vocês, fazer a pergunta primeiro e depois vamos responder a dos internautas. Senão a gente já passa direto para eles. Então, em relação a esse momento que estamos vivendo. Porque nós estamos diante de uma situação mais ou menos assim. A criatura que criou a necessidade do chamado isolamento, lockdown, criaram também, com essa mente e outras, não vou dar nome, métodos de aferir se a pessoa estava contaminada ou não. E segundo o Dr. Alessandro Loyola, ele pede para a gente anotar: mude a quantidade de ciclos do PCR e veja a mágica acontecer. Porque nós estamos vendo isso no planeta, escancarado aos nossos olhos. Um presidente da maior nação, pelo menos a que está em primeiro lugar no mundo, que é os Estados Unidos da América, quando ele estava no comando, a pandemia estava num grau. Agora que ele saiu do comando, parece que as coisas vão normalizar, porque vão mudar isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, com a chegada da VA, o resto vocês completam, as autoridades irão mudar o padrão técnico de realização do PCR, baixar de 40 ciclos. Então, vão baixar de 40 ciclos, que esses 40 ciclos dão 97% de falsos positivos, para aumentar os números, para poder criar a chamada proteção, para ganhar dinheiro. Eles vão baixar para 25 ciclos. Então, 30% vão ser falsos positivos. Quer dizer, investiram no que está acontecendo no Butantan e no outro instituto nosso, que podem se afundar, tanto uma instituição e a outra, com estas farsas. Vemos a Anvisa com a corda no pescoço. Se não aprovar, a coisa complica. Se a Anvisa não aprovar, vão querer impeachment o comandante da nação. Veja o jogo e eu pergunto a vocês, o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar? Que foi a pergunta do Márcio. Será que ele dizia, ou diria de novo, raça de víboras, até quando eu suportarei vocês? Ou simplesmente falaria aos demais, aos que sofrem as consequências dessas mentes doentias: vinde a mim todos vós que sofreis, e que encontrais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei a respeito de mim que eu sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, porque a única condição para a assistência seria a vivência da lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. Então, só essa mudança simples, segundo o Dr. Alessandro Loyola, que estará conosco aqui dia 4 de fevereiro para responder essas perguntas. Só essa simples mudança, porque eles vão mudar o padrão, já estão falando isso, de 40 para 25. Só essa simples mudança já diminui a incidência do elemento visitante em 67%. Não tem uma das imunizantes que imunizaria 50%? Então, eles vão falar que ela funcionou. E é mentira. Isso não é ciência.
Ciência não é isso que estamos vendo. Ciência, como eu disse, é de alguém como Einstein, que ganhava prêmios vários, colocava os cheques dentro dos seus livros, como marcadores de livros, e só descontava um cheque se ele necessitasse do recurso. Partiu para outro mundo e vários ficaram por descontar. Ser como ele, que ficava até 3 dias sem comer, dia e noite estudando, tentando encontrar respostas para o bem da humanidade. Ou como o grande pacifista Mahatma Gandhi, ou Martin Luther King, e tantos outros como Louis Pasteur, Claude Bernard, que na época, Bernard nasceu em 1813, Pasteur em 1818. E como cientistas acreditavam que não eram os vírus, micróbios, vermes que geravam as doenças, eram os ambientes. E nesse sentido, com Joana de Ângeles, enviamos para nossa irmã Teresa de Cássia Galvão, em Vitória da Conquista hoje, a pedido dela, algumas informações. E nós vemos com Joana de Ângeles a informação que eu já disse várias vezes. Em razão dos atos, ou melhor, em razão dos hábitos perniciosos que resultam dos pensamentos doentios, instalam-se enfermidades de vário porte por conta da vitalização dos miasmas mentais que são absorvidos por vírus e outros micro-organismos que adquirem morbidade e se espalham de forma epidêmica. Eis como surgem as pandemias que periodicamente invadem a Terra e auxiliam a depuração dos seus semelhantes. Então, criar um cenário, como foi alertado por Bezerra de Menezes, na ocasião da H1N1. Eles vão criar o cenário e vocês vão criar os vírus com as suas mentes. E não deu outra. E depois criaram a vacina para ganhar um tanto mais. E agora criaram um cenário, isolaram as pessoas, colocaram a mídia perturbadora, que segundo o emérito professor, para mim a mente mais brilhante do planeta atualmente, para nossa honra e glória, é brasileiro, o doutor, ou melhor, o professor, vou chamá-lo de professor Olavo de Carvalho. A função do jornalista é dar a notícia que ele compreende ser verdadeira. E se ele transmitir e chegar à conclusão que não é, fazer a correção e não interferir na notícia. Na grande mídia, com raríssimas exceções, pelo menos eu posso dizer um nome, Boris Kazoy. Aprendi com esse jovem que já está com a idade avançada, mas para mim, uma mente jovem, lúcida, dizer a verdade. Dizer a verdade só dizemos uma vez. E ele é um desses jornalistas classificados por Olavo de Carvalho, que diz a verdade da notícia. Se provar alguma coisa, ele vai lá e faz a correção. Um ser admirável. Então, nesse sentido, trazendo a informação ou desinformação, essa perturbação criou a ambiência no psiquismo das pessoas. E veja Joana de Ângeles, logo na sequência de Emmanuel, que eu vou ler para vocês Emmanuel agora. Joana de Ângeles, quem quiser, está lá no livro Vidas Vazias, no capítulo 20. Chama Esforço Contínuo, por Divaldo Pereira Franco. Emmanuel, do livro Leis de Amor, no capítulo 1, Causas Espirituais das Doenças. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Emmanuel, por Chico Xavier, por Francisco Cândido Xavier. Joana de Ângeles, a receita. Retira do psiquismo os miasmas do ressentimento
e de outras paixões que vitalizam vidas microscópicas na área das viroses e no sistema emocional, retirou, já aconteceu a cura. Ramatiz, Sob a Luz do Espiritismo, ele narra que vírus, ultravírus, vermes, micróbios, esses micro-organismos que formam mais de 90% da massa do nosso corpo biológico, foram criados para sustentar o corpo. A reação deles contra os pensamentos perturbadores, sentimentos, emoções desgovernadas, é que os perturbam. E a dor, a enfermidade, seria a rebelião desses seres contra os maus tratos, afirma Ramatiz. Mas vamos a uma das perguntas da nossa irmã Valdeci. Sebastião, há previsões de com as bênçãos de Jesus, esse problema de saúde que atravessamos será sanado até o meio do ano? O que tem a dizer? Para alguns, Valdeci, ele vai durar enquanto a ganância deles determinar. Principalmente, como você vê em nosso país, enquanto esses ditadores quiserem quebrar o país, quebrar as empresas, como está acontecendo aqui e em todo o mundo, enquanto a ganância deles. Agora, para mim, a pandemia nunca existiu, porque eu não criei ambiência para ela. Agora, para muitos estudantes do Despertar, eles acreditaram, criaram o vírus, receberam tratamento e ainda defende essas mentes perturbadas que querem apenas dinheiro, que não vão levar. Eles podem ter todo o dinheiro do mundo que não vai comprar o tempo, um tempo de vida mais longo, não vai comprar saúde, não vai comprar a paz de consciência. Então, para mim, a pandemia não existiu. Agora, para você, vai durar o tanto que você determinar. Porque a mente em harmonia, o pensamento em harmonia, a inteligência bem utilizada, a imaginação harmônica, sentimentos e emoções equilibrados, é que vai imunizar-nos. Segundo Amélia Rodrigues, a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora, porque é um processo, conforme Joana de Angelis, de iluminação de dentro para fora. Então está em nossas mãos quando terminará, Valdeci. Porque se depender de certos governantes, ela vai durar, como dizem alguns, o vírus vai durar eternamente, porque ele chegou para transformar-se em ser humano. Ele só vai sair da condição de vírus para bactérias quando ele cumprir o seu processo evolutivo da bactérias para outros elementos e assim por diante. O vírus não irá embora. Agora, a pandemia, como nós falamos com o Dr. Alessandro Loyola, é uma farsa. O vírus é uma realidade. Tanto eles como qualquer um outro, dependendo das nossas mentes, potencializar a sua capacidade de virulência, um vírus pode matar o homem em segundo. Que pesquisa foi essa? Que os militares, cientistas ou cientistas militares, na ameaça da guerra biológica com o vírus anthrax, na tentativa da construção de uma vacina, de um antídoto, não acharam nenhum até hoje. Mas comprovaram em laboratório que a gratidão pela vida, a alegria de viver, o apreço, a esperança de melhoras, fortaleceria o nosso sistema imunológico em 300.000 vezes. Se gratidão, alegria e esperança fortalece, por que eu preciso de algo externo que não teve tempo de comprovação? A segurança desse
imunizante só será testificada daqui uma década, 2, para ver se não houve alterações maléficas em quem está recebendo. Agora, dependendo da mente de quem recebe, vai ter o efeito que a tua mente determinar. É Bezerra de Menezes. Se eu duvido de um medicamento, eu vou desatrelar os princípios ativos que seriam benéficos desse medicamento em meu organismo. Ele vai transformar-se em nada ou, dependendo do meu comportamento, num veneno maior. E como eu já disse algumas vezes, desafio qualquer um a provar isso da ciência médica ou qualquer setor da medicina, algum remédio que cura alguma coisa. Nós estamos vendo aí o tratamento precoce, que vai dar ao nosso sistema imune o auxílio para que o sistema imune, que se tivesse sido equilibrado com a vitamina D, com o zinco, não precisaria desses medicamentos do tratamento precoce. Se o sistema imune das pessoas estivesse em dia, como o nosso comandante supremo da nossa nação e o nosso presidente isentou dos impostos a importação da vitamina D, que é um hormônio, que age em mais de 400 funções metabólicas do nosso corpo, organizando. Bastaria o equilíbrio da vitamina D para ninguém em nosso país e no planeta ser contaminado com vírus algum. Bastaria isto. Mas, já que não fizeram isto, temos o tratamento precoce. Agora, se o negócio é tão eficiente assim, por que as pessoas que tomam o imunizante têm que usar máscara? Máscara serve para alguma coisa? Vocês sabem que não serve para nada, a não ser para não tossirmos e não transferir falta de higiene para os outros. Porque se eu não tenho ambiência, e faço um desafio a qualquer cientista, mas eu vou levar os meus amigos médicos e cientistas para proteger-me do que eles vão colocar. Eu quero apenas o contato com os enfermos, que está em alto grau, para ver se eu vou me contaminar. Faço o desafio. E se passarmos por esse teste e achar que eu estou blefando, nós podemos aceitar entrar em contato com o sangue dos contaminados, trazê-lo para o nosso corpo e vai ver se vamos nos contaminar. Vocês sabem do que eu estou falando, porque muitos enfermeiros, pelo mundo afora, isso já foi provado pela ciência. Tratando de aidéticos, ou de quem contraiu o HIV, ativou este vírus, e não é ele que mata, ele só enfraquece o sistema imune, porque é a síndrome da deficiência imunológica adquirida. Aí qualquer gripezinha pode matar a pessoa. Então, dentro desta situação, viu que alguns enfermeiros que, por acidente, se espetavam da agulha que acabou de injetar a medicação no contaminado. E não desenvolvia o vírus. Aí colocaram o sangue deles e colocaram o sangue do infectado. O sistema imune deles dava conta do recado. Combatia o vírus. E sabemos que é um experimento científico e está aí, que poderia ser uma solução para isso. Os mais de 80% assintomáticos poderiam doar o seu sangue para gerar o antídoto. Porque isso já é um fato na ciência médica. Fizeram com HIV. As pessoas que tiveram esta imunidade doaram o sangue para quem tinha o vírus ativo, zerou. A pessoa que mudava o comportamento para o bem, mantinha a cura. Os que voltavam a se comportar-se promiscuamente como antes, voltavam a adoecer, como em todas as situações. Luiz Gonçalves.
além de não fazer o mal, essa é para vocês, livres pensadores, além de não fazer o mal, é preciso fazer o bem, mas se o bem que eu fizer tornar-se o mal no caminho, eu também me comprometo? Da minha parte, Luiz, sem dúvida. É a notícia que eu te falei. Hoje eu dei a notícia como verdadeira. A Terra é plana. Aí vem um jovem cientista, Giordano Bruno. Não é plana, é quase redonda, porque não é redonda também não. Mataram ele, mas mataram a verdade? Alguém teve que se retratar, e até há pouco tempo a sua santidade, o Papa João Paulo II, pediu perdão a Giordano Bruno. Então vamos lá, livres pensadores. Se eu fizer um bem agora, e daqui a pouco eu percebo que não era lá um bem, eu serei comprometido? Posso responder? Pode. Você responde essa e as outras eu passo para os demais. Tá. Bom, o que a doutrina nos ensina é que não basta fazer o mal, né? É preciso que a gente faça o bem. Agora, quando eu faço algo que eu acho que é bom, que eu estou fazendo bem, e aí, ao longo do processo, eu descubro que é um mal, que foi o mal que eu fiz, eu tenho responsabilidade, sim. Eu vejo como responsabilidade. Logicamente que não houve a intenção de. Quando há intenção de, é muito mais doloroso para o espírito, e eu acredito que as consequências, elas existam, mas elas sejam de um nível de maior seriedade, vamos colocar assim. Né? Mas não deixa de ser um mal. Agora, se Deus nos deu a inteligência, a possibilidade que nós temos hoje de perguntar, de estudar, de procurar respostas, da reflexão, enfim, é para que a gente use tudo isso em nosso favor e em favor do nosso próximo. Com certeza. Obrigado pela pergunta. Guilherme, é para você. Mata no peito e depois responde a Pamela. O verdadeiro homem de bem seria o espírito, com E maiúsculo, desperto na consciência? Sim. Eu ia até terminar aqui, quando você disse aí essa coisa aí, né? Porque o Emmanuel, ele fala, né? Só existe o mal a temer aquilo que existe dentro de mim. Aí você pega Miramês, né? E ele fala, a cura do corpo, senão da alma, depende só do doente. Quando ele reflete nas consequências e toma-se consciência do que deve fazer. O que acontece? Aquelas forças invisíveis, ele vem atuar aonde ele está com o problema ou na parte mais sensível do ser. Isso é as coisas boas e as ruins que acontece isso. Mas eu falo assim, somente através de uma real vivência, né, desse sentimento de atitude que nós fortalecemos no sentido de relevar os atritos, que muito de nosso relacionamento ainda carrega, numa tentativa de nós construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras, né? E gratificantes, acima de tudo. Porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor ele cobre multidões de pecados. Então,
o verdadeiro homem de bem é a construção do espírito com E maiúsculo, né? Quando a gente chegar nessa posição aqui, né? Que o amor cobra multidões do pecado, por quê? Porque você se tornou todas as virtudes. Como eu falo dos exemplos, né? Se eu tenho a paciência, qualquer um me tira. Agora, quando eu sou a paciência, ninguém me tira. Então, quando a gente torna, é como o amor que cobre multidões do pecado. Obrigado, querido. Então, ser desperto na consciência é o que se tornou a própria mensagem, conforme você afirma. Então, vamos, um elogio para a Mônica e o projeto da professora Carmen Lúcia Dalano. Que projeto lindo da Mônica Fanquin. Gostaria de saber mais e atuar ou implantar um projeto semelhante. Então, é só trocar figurinha com a Mônica Carmen Lúcia Dalano. Então, veja aí, se depois não tiver o contato, só falar com a Neuza Marques aí, coloca vocês aí em contato. E agora vamos para o Márcio e depois a Eleusa pode concluir, a gente já encerra também o programa hoje. Depois tem uma pergunta aqui, eu vou responder depois. A Tânia Barroso. Jesus disse, amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. O que pensar dos que dizem ser homem de bem, fazem caridade, mas não acredita na existência de Jesus? Fazer a caridade e não acreditar na existência de Jesus é não acreditar, eu creio, na própria existência, na nossa própria existência. É negar a Jesus, é negar assim, porque Jesus disse, ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então, se não for através dos ensinamentos do Mestre, de amor, na sua simplicidade, e na sua maior pureza, desde a manjedoura, no seu nascimento, numa cama de palha, sendo filho do Pai, criador da fonte, caminha pelo mundo descalço, trazendo do seu coração o que tinha de mais profundo para nos dar de ensinamentos, de humildade, e despede através da cruz, com os braços abertos, dando aí o fim do sofrimento, como ensinamento. Mas mesmo assim, a gente ainda corrompe leis, a gente não segue e nega. E essa negação é a negação da fonte, a negação do Pai, a negação do Mestre. Então, não há como seguir a lei de justiça, amor e caridade, se não crer em Jesus, nosso Divino Mestre. Obrigado. Eleusa quer cumprimentar? Terminou, Bela? Sim. Eleusa quer falar alguma coisa? Quero agradecer a todos, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecer, muito feliz de saber que teve com a gente Mônica e Márcia, são encontros, como a Mônica disse. Mônica me ensinou a ver o amor com leveza, né? Quando ele ainda está em processo, quando ele ainda chegou na minha vida num momento muito especial. E esses dias eu vendo uma fala, só um complemento, de alguém falando o seguinte, na chacina da Candelária, na época, uma das crianças que estavam lá, posteriormente, cometeu um assassinato, acho que no ônibus, se eu não me engano, alguma coisa assim, que revoltou a sociedade e foram em busca da causa. E quando descobriram que ele era uma das crianças que estavam lá na chacina da Candelária. Então, quer dizer, a violência que gerou violência. Então, esse cara estava no meio ali e ele foi preso, ele foi morto pela polícia e tudo mais. E a pessoa falou o seguinte, mas na mesma chacina tinha um outro,
que construiu uma escola para crianças e teve todo aquele investimento. Só que nós temos que ter esse olhar de que são duas pessoas totalmente diferentes. Não é porque eu fui criada no mesmo meio, mesmos irmãos gêmeos, a minha fragilidade é totalmente diferente da fragilidade do outro. Esse investimento nas crianças deve ser feito pela parte social, pelos governantes, desde o ventre da mãe. Porque quando ele tem que observar a fragilidade, não a punição. Porque às vezes a gente deseja justiça para aqueles que estão cometendo o que a gente chama de justiça. Mas essa é a justiça divina, porque na lei de justiça, amor e caridade, que eu acabei de fechar o livro, que eu achei que a gente ia ter mais fala, ele dá oportunidade para reerguer. A intenção não é aniquilar aquele que está se comprometendo, e sim auxiliar para que ele tenha uma postura diferenciada. Então, nós somos diferentes, sim. O que gera nossos atos é o que nós temos dentro de nós. Mas que oportunidade esse meio investe naqueles que são frágeis moralmente falando? Que oportunidade as nossas crianças que estão nas favelas estão tendo? Que investimento elas estão tendo nelas? Porque saber que alguém que está lá, que já traz em si uma construção edificante interior, é muito fácil a Mônica colocar essa criança lá na escola dela e essa criança brilhar e agradar todo mundo. E aquela criança que tem a fragilidade interna, que chega revoltada. E isso eu estou dizendo também dos adultos, que os nossos governantes é tirado desse meio. Então, a gente ter esse olhar de indulgência e de amorosidade para com todos. Porque se eu não tiver isso no externo, eu não tenho isso dentro de mim, porque eu também consegui fazer isso. Diante de toda uma situação que eu passei no externo, foi o que ajudou eu olhar para mim e ver que diante dos meus desafios, eu preciso ter muita amorosidade para esses seres dentro de mim que ainda não conseguem. Porque sou eu me vendo em todas as situações. Quando eu olho para alguém tendo um comportamento ao qual eu considero que está equivocado, eu busco esse ser dentro de mim. Quem é você aqui dentro? Eu não desejo te expulsar. Seja lá o crime que você esteja cometendo exteriormente que eu esteja julgando. Eu quero encontrar esse ser dentro de mim. E amorosamente, porque eu quero que nós vamos todos. Se fosse eu, em seu lugar, fazendo isso. Então, ter essa amorosidade, o externo é esse espelho, que a gente precisa, sim, ver que em todos há um Deus. E voltar o olhar para nós, ler esse equívoco e tentar fazer esse reajuste aqui dentro, amorosamente, com nossos próprios passos. Eu agradeço a vocês por tudo que vocês fizeram por nossas vidas, desde o nosso conhecimento. Tivemos a oportunidade de conhecer esse projeto, que foi no ano de 2007, e todos aqueles que nos auxiliaram, desde quem nos deu a mão no início do projeto, porque eu não vou citar nomes, porque o tempo não nos permite isso. Porque todos têm a sua importância. Os que nos deu a mão no início, que chegaram depois, os que estão hoje conosco, todos estão registrados no livro da nossa história com muita gratidão, muito amor e muito carinho. Muito obrigada. E a nossa gratidão profunda aos nossos livres pensadores, às livres pensadoras. Que Deus nos abençoe imensamente e que possamos em breve nos reencontrar de novo aqui pelo sistema virtual. Agora eu vou pedir ao Márcio licença para discordar, não é discordar, essa palavra não cabe no meu dicionário, para colocar mais um ponto nesse conto. Pode ser, Márcio? Porque tem alguém que não acredita em Jesus, que é o caso dos judeus. O Messias ainda não veio para eles. Os budistas têm o Buda como referencial. E assim como os muçulmanos e outros. Então, baseado no próprio Jesus, eu diria, o que menos importa é você acreditar em mim, desde que você vivencie o que eu deixei como regra. Que é o que está na obra de Tiago, que é o mais curto evangelho, o mais profundo e espírita, se eu posso dizer. Alguém com a Bíblia embaixo do braço, dizendo a ele que estava trabalhando, um trabalhador lá, eu sou salvo pela minha fé. E o outro que não tinha nem leitura, não sabia nem o que significava uma Bíblia, e eu pelas minhas obras. E Jesus foi muito claro, a cada um conforme as suas obras. Agora, essas criaturas que fazem o bem sem acreditar em Jesus, já está em Jesus e não sabe. Elas vão ficar sabendo mais tarde.
Como Paulo de Tarso mesmo colocou, só porque um órgão do meu corpo briga com outro, eu falei, eu não sou do corpo, eu deixo de ser? Então, se alguém disser, eu não acredito em Deus, isso é o que menos importa, desde que a pessoa esteja fazendo bem. E você? Então, veja a última pergunta da nossa irmã Fernanda Battistini Borges. Percorrendo um caminho pelo interior do meu estado, minha vontade é ir recolhendo o lixo. Mas devido às questões de acúmulo de bagagem, não consigo recolher. Há outro direcionamento que possa ser feito? Com certeza, Mônica. Baseado no que o exemplo de um transforma o contexto, e o nosso tema do domingo que vem, que será perguntas e respostas, será a questão 932 do Livro dos Espíritos. Por que os maus têm tanta influência sobre os bons? Porque os bons são tímidos. O dia que eles quiserem, eles dominarão. E baseados em Jesus, amar os que nos amam, que recompensa teremos? Então, se eu não tenho condição de carregar todo esse lixo, eu posso ver se no meu quadrado eu estou recolhendo tudo isso. E, ainda mais, reciclando e não precisando devolver à natureza. Então, se eu fizer isso em casa, tendo o maior cuidado, que outro dia passou uma reportagem de uma jovenzinha, 12 a 14 anos no máximo. Tudo que ela gerou de lixo em sua vida estava dentro de um pequeno frasco, pequenino. Tudo que ela poderia descartar. E você? O que você está gerando de elementos que nós chamamos de lixo em tua mente, em teu coração, em tua vida? Então, se for o lixo físico, esses descartes de forma indevida, vamos fazê-lo da melhor forma na nossa ambiência, já que o exemplo de um transforma o contexto. E vamos ver em todas as frequências o que podemos fazer para sermos elementos do bem. Porque o bem de um, ou o bem de todos é o eterno princípio, e o bem de um reflete no todo. Então, nosso carinho, a nossa gratidão profunda a todos vocês por mais essa oportunidade divina, e vou convidá-lo para o cardápio que será colocado à disposição de vocês durante a semana, enviado pela Neuza Marques. Amanhã teremos, ou melhor, isso aqui é da semana que vem aqui. Está aqui, agora está certo. Então amanhã teremos, na série Tempo de Despertar, a segunda pílula das reprises. A oração como instrumento. A primeira foi o amor como antídoto, e agora a oração como instrumento para colocar esse amor em ação. Na quarta-feira, na série Exemplo Não Nos Falta, tanto segunda quanto na quarta, 20 horas, horário de Brasília. Quarta-feira, no Exemplo Não Nos Falta, teremos o programa 7, já nas reprises, sobre a égide de Leon Denis e Miramês, que estão nos conduzindo nesses 6 programas, do 7º ao 12, do 1º ao 6º, sobre a batuta da falange, o Espírito da Verdade, calcado mais exatamente na codificação. Aqui, Leon Denis, Miramês, até o 12. Do 12 ao 18, Joana de Ângeles. 18 a 24, viajamos dentro do livro, mostrando a necessidade do estudo. Do 25 ao 30, sobre a batuta de Ramatiz. Então, está sendo ofertado, são 48 pílulas, está na segunda-feira, às 20 horas, e está no 7º programa, dos 30 programas que foram gravados, exemplo não nos falta.
E no dia no dia 28, teremos o nosso irmão Miguel Gomes Filho, de Dourados, falando do capítulo do livro As Fixações Mentais. Ele é graduado em filosofia, por isso, sente, por meio dessa filosofia, como eu disse, a essência das coisas. Ele é mestre e doutor em educação. Já imagina o que você vai ganhar, além do que assistimos na quinta-feira passada com a pós-doutoranda Adriana Rochas, falando das criações mentais. Ele é filósofo clínico e hipnoterapeuta. De repente, ele até hipnotize alguns de vocês à distância, que é possível também. Então, além de estudioso e coordenador de um grupo da obra O Despertar da Consciência. E no domingo, dia 31, como eu disse, perguntas e respostas. E, não esquecendo, mais uma vez, dia 4 de fevereiro, a nossa live com o Dr. Alessandro Loyola, falando destas realidades. E falta para o Livres Pensadores, no final de março, de fevereiro, para ser mais exato, final de fevereiro, um convidado. Nós vamos sempre trabalhar com 3 convidados. Já temos a Maria da Cruz, de Imperatriz, e o Fuad José, de São Paulo, capital. E fica aí Neuza Marques, já para convidar mais alguém para a gente otimizar o nosso tempo. Mais uma vez a nossa gratidão à Aline Gonçalves, ao César Ayala, à Vilma Camargo, a Marília Gonçalves, ao Luiz Carlos, a Elizabeth Henrique, a Genevieve, que também auxilia, a Mariana Medeiros, os 2 Arnaldos, o que tem o programa Despertai, nas quinta-feiras, a partir das 19 horas, e o Arnaldo, que confecciona os flyers e publica nas nossas redes sociais. A Neuza Marques, com agendamento, com o Facebook, Marcela Lemos com o Instagram, ambas se ajudam. A Marcela Lima, responsável pelo canal do YouTube, auxilia a Neuza também na agenda. O Alexandre Marques, que cuida da editora, da distribuidora Mega Livros, da editora Liberdade de Consciência, a editora Bezerra de Menezes também, auxilia a Marcela. Pode dizer que todo mundo se ajuda. Fernando e Jussara Rocha são os comandantes que fazem acontecer no site, operam o que está acontecendo no site. Mas o Paulo Henrique é que construiu o site que dá as diretrizes. Então, somos uma família. E a todos vocês que nos ajudam com o seu belíssimo trabalho, e aqueles que porventura não lembrei, ainda tem a Elizabeth Sobrinho e a Pamela Ulio, que é responsável pela sinopse de todos os programas e pela digitação de todos eles. Tem tudo em texto praticamente, e por toda a história do Despertar da Consciência desde 2007. Então está por conta dessas 2 criaturas. Então as empresas parceiras, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica e Relojaria Sol, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe, Marabá, no Pará, e Pousada Colonial em São Luís do Maranhão. Emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV Web Frutal, Minas Gerais, TV e Rádio Espaço Espírita, em Santa Catarina, ambas na web. Abraços de luz, amor e muita paz. Namastê.